Olá, participantes. Eu sou o Fabiano Santos, gerente de análise, planejamento e pesquisa, e estou aqui para conversar um pouco mais sobre investimento com vocês. Hoje eu estou aqui com a Rafaela Rodrigues, a coordenadora de planejamento financeiro, e a gente vai bater um papo sobre investimento. Seja bem-vindo. Obrigada, Fabiano, e gostaria de agradecer a todos que nos acompanham aqui todos os meses. Nós íamos falar, então, do nosso resultado da carteira em fevereiro. Nós registramos aí uma valorização de 0,82% na nossa carteira. No entanto, nós ficamos abaixo do índice de referência, que é IPCA mais 4, que registrou 1,16. Nos últimos 12 meses, a nossa carteira está com resultado positivo de 14,43%, frente a 8,68% do nosso índice de referência. Isso é muito importante a gente destacar, né, Rafaela? Porque o que é importante para o participante, de fato, é o médio e longo prazo, né? Há sempre flutuações de curto prazo na carteira, né? Você tem que o mercado ele é muito volátil, mas o que importa, de fato, para o participante é olhar o médio prazo. Por exemplo, se nós compararmos desde o início da criação da fundação, nossa carteira consolidada ela vem performando mais que a maioria dos índices econômicos que a população em geral conhece, né? A gente pode exemplificar, por exemplo, a poupança, que no período desde 2012 rendeu basicamente 90%, enquanto a nossa carteira atingiu mais de 200%, né? Então, mais uma vez, apesar do cenário, da volatilidade de cenário, de renda variável, Bovespa, o participante sempre tem que estar olhando para o médio e longo prazo. E, por enquanto, o investimento tem performado muito bem. Então, Fabiano, é sempre bom ressaltar, né, para os nossos participantes a questão do longo prazo, mas eles ainda podem ficar um pouco ansiosos, né, com esse resultado de curto prazo. Então, participante, o que nós gostaríamos de ressaltar é que o nosso resultado ele foi positivo agora em fevereiro. No entanto, que o índice que acompanha os títulos públicos ele foi positivo, o Ibovespa foi positivo também, mas no entanto o índice IPCA ele veio acima das expectativas e isso impactou o nosso benchmark. Isso, só complementando que o nosso benchmark ele depende do IPCA porque ele é um benchmark que conta com a variação de preço, né? O nosso IPCA mais 4%. Então, como a Rafaela ressaltou, apesar do aumento tanto dos componentes da nossa carteira consolidada, a gente também teve aumento do próprio IPCA. Então, na verdade, não é que a nossa carteira tenha caído, ela apenas cresceu menos do que o nosso índice de referência, muito devido ao impacto do IPCA. E é também importante, Fabiano, destacar para os participantes o que aconteceu com o IPCA nesse início de ano. Então, a gente tem aí as despesas, né, iniciais do ano, que impactou no IPCA, que veio 0,83%, e o destaque foram as matrículas escolares, que cresceram aí 5%, pesando um pouco mais no bolso, né, da população. Por um outro lado, os alimentos in natura, eles tiveram uma diminuição nos preços, por conta da melhora da questão climática, e existe uma expectativa que isso melhore ao longo do tempo. As expectativas ao longo do ano é que o IPCA ele continue caindo gradativamente, principalmente passado esse período inicial aqui do ano, e com isso a política monetária do Banco Central também tem essa expectativa de ir diminuindo ao longo do ano a taxa de juros. É importante, né, para o participante, né, Rafa, para dizer o porquê que a gente fala desses números, né? Porque, de certa forma, o mais importante numa decisão de investimento aqui, principalmente para o nosso país, é a taxa de juros, né? O patamar da taxa de juros influencia bastante nas nossas decisões de investimento, né? Então, quando você tem essa política de diminuição da taxa de juros, você acaba por transformar outros investimentos que talvez a fundação não estivesse olhando mais atrativos. Então, acaba que o participante entende o porquê que a gente está falando disso agora, mas sem deixar de destacar que tudo o que acontece no Brasil em termos econômicos também depende dos outros países, né? Então a gente tem sempre também que analisar o que acontece em relação ao cenário global.
E aproveitando, Fabiano, que você comentou sobre o cenário internacional, a situação da Europa hoje ainda é um pouco preocupante. Em fevereiro, os índices de inflação, eles tiveram uma diminuição, mas, no entanto, eles vieram abaixo do que é a expectativa do mercado, o que ainda gera, né, uma preocupação, principalmente por conta dos salários do setor de serviços, que eles não têm diminuído, né, pressionando os índices, e eles também têm uma preocupação com o crescimento do PIB, né, esse ano, que demonstra que eles ainda estão com uma certa dificuldade. Como a gente já destacou também no cenário doméstico, a inflação não é exclusividade do nosso país, né? Então, como você bem destacou, na Europa tem o problema de inflação, mas nos Estados Unidos também, né? A inflação já vem nos últimos anos incomodando bastante os Estados Unidos, né? E nesse mês não foi diferente, né? A inflação acelerou nos Estados Unidos, tanto para o índice para o consumidor, quanto para o próprio núcleo, que seria o índice do consumidor, retirando as coisas mais voláteis lá para pegar a inflação mesmo de fato, né, o núcleo dela, e veio também acelerando, né. Os Estados Unidos ele vem mantendo o padrão já há um certo tempo, né, que é preços mais altos, com taxas de juros mais altas, mercado de trabalho muito pressionado, né, o aumento também do salário do trabalhador, porque você tem uma demanda por trabalho, e isso acaba acarretando na aceleração da economia americana e, consequentemente, uma dificuldade para o Banco Central americano baixar a taxa de juros, né? E por que que isso é importante? Da mesma forma que a taxa de juros é importante aqui no nosso país, nada mais importante do que a taxa de juros americanas, que ela acaba influenciando todo o resto do mundo e, consequentemente, todos os investimentos que a fundação também tem que decidir. Da mesma forma, a gente tem a China, né? A China passou agora pelo feriado aí, do Ano Novo Lunar deles, né? E isso acabou acarretando também um aumento de preço, porque você teve um aumento de viagens, né? Você tem esse feriado prolongado e você também traz uma certa preocupação em termos de preço também para a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Além disso, há uma preocupação recorrente da China, né, tanto do governo chinês como do mundo, em termos de crescimento, né? O que vai ser a China? A China já vem desacelerando ao longo do ano, né? Eles têm uma dificuldade muito grande em fazer a economia andar novamente depois de todos os crescimentos dos últimos anos. Então isso a gente tem sempre que observar, tanto a Europa, como você bem comentou, quanto os Estados Unidos e quanto a China, né? O recado geral é de que continua a inflação um pouco acima da média histórica e taxa de juros alta, que vai acabar impactando, de certa forma, o Brasil. E é importante também falar para o nosso participante que esse acompanhamento do cenário internacional, ele é feito, né, muito de perto, muito também por conta dos investimentos que nós temos hoje no exterior. Hoje nós investimos em bolsa americana, em títulos públicos americanos, e a gente também investe em ouro. Diante desse contexto doméstico e internacional que a gente acabou de pontuar aqui, né, Rafaela, isso acaba influenciando na nossa estratégia do mês, né? No mês corrente, a fundação optou por investir em títulos públicos, né, que foram mais atrativos, sempre buscando uma taxa acima do nosso índice de referência. Na média, o que a gente conseguiu aqui com os títulos públicos foi algo como IPCA mais 5,5%, ou seja, acima do nosso índice de referência de IPCA mais 4%. Chegamos ao final de mais um Panorama, agradecendo a Rafaela pela presença. E gostaríamos de convidar você a acompanhar o Panorama todos os meses nas plataformas digitais, o Radar de Investimento, que é onde você tem maiores detalhes sobre a alocação e os resultados no nosso site, e também acompanhar as nossas lives trimestrais de investimento. Nós agradecemos e até a próxima!